Olá, que tal? Estamos todos bem? Tá se preparando bastante aí para o teu vestibular? Vai gabaritar na prova de espanhol? Não tenho dúvidas. Vamos gabaritar essa prova sim. E hoje a gente tem mais um assunto daqueles que costuma cair, que tem até uma boa incidência em provas vestibulares e Enem, que é também a gente identificar, né, uma das habilidades, identificarmos em qual estilo está escrito o texto. Vocês sabem que vocês têm que identificar gênero textual, né, vocês têm que identificar figuras de linguagem. Então são algumas habilidades, não são específicas da língua espanhola, né? Vocês também têm que identificar e ter essas habilidades em língua portuguesa. Então é algo que se estende um pouquinho à língua espanhola, mas que é de uma forma igual, né? Porque estilo direto e indireto nós vamos trabalhar da mesma maneira. Então havíamos enfocado já anteriormente mais no estilo indireto. E agora a gente vai focar um pouquinho mais no direto, certo? Começamos com o indireto também, vamos repassar um texto aqui e aí a gente vai continuar falando sobre isso. Então a gente tinha no estilo indireto, mas na verdade aqui temos estilo indireto e direto, certo? Um pequeno texto, um trechinho do texto do Julio Cortázar, escolhido a propósito, né? Porque ele traz para nós os dois estilos. E aqui eu não tenho como falar de um sem falar do outro. Eles estão ali, nesse caso aqui, intimamente ligados, tá? Então, vocês guardem estilo indireto, que já havíamos visto anteriormente, e você já vai identificar aqui rapidão. Veja lá, una voz amable e un poco cohibida la hizo volverse. Un guardián uniformado con ese calor, el pobre, venía a decirle que el museo cerraba a mediodía, pero que volveria a abrir-se às 3:30. Muito bem. O que é que eu tenho lá? Eu tenho um estilo indireto. Já tínhamos visto, então ficou fácil de identificar agora, né? Então ali o guarda veio dizer para a moça que o museu já iria fechar, mas que ele voltaria a abrir às 3 horas, como é de costume em países hispânicos. A gente sempre tem aquela horinha da siesta, então 3 horas é depois que você dormiu, depois do teu almoço, tá? Nada abre neste momento, isso é verdade. Então costumes, né? Aparece costumes também em prova, aparece um monte de texto falando de costumes. Então é siesta, tá? Coloque lá, essa famosa siesta. Dormir depois das comidas ou dormir depois de comer. Então, em Espanha especificamente é assim, se cierra todo e solo se abre depois das 3 da tarde. E aí as coisas vão abertas hasta las 9, hasta las 8:30, porque aí se diz incluso 8:30 da tarde, certo? Porque no verão temos noites, dias longos lá, né? Dias mais longos. Então tem sol ainda 8 horas da noite, é uma maravilha. E por isso que o cara falou, ó, que ela podia voltar às 3 horas, tá? Que ele ia abrir de novo. Então, depois da siesta, dormiu, abriu lá o museu de volta. Falou para ela aqui, indireto, o autor tá nos contando algo que o guarda disse. Fechou, beleza. Agora aqui eu tenho a presença da pessoinha falando. Então é isso. E el discurso directo, la propia persona habla, la propia persona está ali, se identifica a persona hablando. É isso é o direto. Você vai conseguir visualizar a pessoa falando ali naquele momento, né? E é tão bacana quando a gente está lendo um livro e a gente está percebendo aquela pessoa conversando com a outra, né? A gente está vendo os personagens conversando ali. A gente está dentro do diálogo deles, né? Ninguém está nos contando o que eles disseram. A gente faz parte daquela história, né? A gente também dá opiniões ali no meio. Isso é o discurso direto. É você identificar o personagem falando, né? E a pessoa que está falando ali não tem um intermediário para te dizer o que ela disse. Ela mesma está dizendo, por si, tá? Então veja aqui. Vamos lá. Adelante. E aí ela disse lá, né? Queda mucho por ver. Então, antes da gente seguir. Resta muito para eu ver. Esse é o direto. O que eu tenho?
tenho a Diana falando. Porque como você sabe, André, que é a Diana? Tá lá, ó. Perguntou Diana, que bruscamente sentia el cansancio de los museos, la náusea de los ojos, que han comido demasiadas imagens. Quer dizer, estava enjoada já, porque ela já tinha visto muitas coisas dentro do museu, né? Ou seja, os olhos foram captando todas as imagens, então ela já estava até um tanto enjoada. Mas o pessoal perguntou, resta muito para eu ver? Será que tem muita coisa para ver ainda? Estes viajes são assim, de museu a museu, de museu a museu. Bueno, el trecho A que teníamos ali, con el discurso indirecto, se hacía referencia a lo que una persona había dicho. Entonces, allí está, lo que una persona ha dicho. El guardián, sin realizar una descripción directa. El texto recibe el nombre de discurso indireto. Beleza, a gente já tinha visto, né? Então, agora nós vamos focar um pouquinho mais aqui no B. E no B, a gente tem, no trecho B, temos o discurso direto, que é o quê? Então, anote lá, pelo amor da tua vaga. Precisa saber isso, tá? Que é o que nos permite receber a informação diretamente do hablante, sem necessidade de um intermediário ou narrador. Então, é possível que encontremos um texto que traiga as duas formas de discurso. Isto é demasiado possível, incluso porque aqui temos um. Então, é normal e vai aparecer. Tem, como eu já havia dito, temos uma incidência grande de questões que se relacionam com o estilo de discurso, tá? Veja lá, cuidadozinhos, né, que podem aparecer aí. Ella dijo, olha só, ella dijo, no tuve clase ayer. Até vou colocar uma exclamativa ali, vamos dizer que ela falou meio animadona lá, que ela não teve aula, tá? Vamos pôr aqui uma exclamativa. No tuve clase ayer. Olha lá que animação dela. Né? Lembrando da nossa exclamativa no início e no final. Não tive aula ontem. Ela disse, tá? Identifiquei que a pessoa está falando ali? Sim, identifiquei que a pessoa está falando. E aí? Ella me dijo que no había tenido clase el día anterior. Ella me dijo que no había tenido clase el día anterior. Então, como é que fica isso? Aqui, me dijo que. Ele trocou, passou do discurso direto, que tá aqui. Então, identifique lá. E aqui, nessa passagem, ele foi para o discurso indireto. Então, olha o que temos lá. Ella me dijo que não havia tenido classe el dia anterior. Eu já tenho a presença de alguém contando aquilo que ela falou. Num primeiro momento, eu tenho direto porque ela está falando, a gente consegue identificá-la ali dentro. Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, e para você guardar de maneira mais fácil. Quando você identifica o personagem ali falando, né? Você pode dizer assim que é um papo reto, não tem curva a história. Um falando com o outro ou a identificação daquele personagem naquele momento. Fechou. Isso é direto, tá? Quando não, a gente identifica ali a outra pessoa, porque esse cara aqui tá falando dela, né? Olha lá. Ella me dijo que não havia tenido classe el dia anterior. Ótimo. Ela disse pra mim que ela não tinha tido aula no dia anterior. O que ele tá fazendo? Tá contando uma coisa que já aconteceu com a outra pessoa. Então, quando você fala uma coisa que a outra pessoa já falou, você está reproduzindo o que ela falou, perfeito? Todo mundo reproduz as coisas que ouviu das outras pessoas. Ipsis literis, da maneira como a pessoa disse? O que vocês acham? É lógico que não, né? É claro que não. Por quê? Porque cada um vai adicionando coisinhas, né, àquilo que foi dito. Então, é bem comum a gente escutar aquele dito popular, né, aquele refrão. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Muito bem. Então, por isso que o discurso pode vir contaminado.
Ai, André, então esse aí é fofoca, né? Você pode pensar assim, mais fácil de identificar daí. Indirecto é alguém contando algo que alguma outra pessoa já havia dito antes. Pode vir poluído ou não poluído daquilo que já foi dito. Mas o direto, especificamente, que é onde a gente está focando hoje, o direto vai trazer a presença da personagem falando com você, você vai identificar, né? Ou ela está falando com outro personagem, mas ninguém está contando aquilo que o personagem falou. Ele próprio tem vida ali, ele está falando. Como eu disse, muitas vezes a gente está lendo um livro e a gente está participando do que eles estão dizendo. Isso é o discurso direto, tá? Não tem ninguém para nos contar o que já foi dito. Vamos dar uma olhadinha em algo que também é importante. Se passáramos ao estilo indireto, então eles está nos dando aqui, isso foi um exercício de uma prova de vestibular, tá? Se passáramos ao estilo indireto a frase, hoy mi mejor amigo me salvou la vida. Salvou, tem acento, tá? Prof que comeu o acento lá. Me salvou la vida. Esta quedaria, escreveu em uma pedra que. Então o cara havia escrito numa pedra que o amigo dele salvou a vida dele. Ele disse lá, hoy mi mejor amigo me salvou la vida. Ele está falando aqui, estão percebendo? Discurso direto? É ele que está dizendo ali, ele que está falando. Muito bem, mas daí eles podem me dar só discurso direto e eu ter que transformar no indireto. Tem uma incidência boa aí em vestibulares esse tipo de questão, tá? Então se liga aqui, ó. Mi mejor amigo me salvou. Vou até colocar aqui o salvou, bonitinho, bem certinho. Tá? Já passou, né? Aconteceu. Então, como é que eu transformaria? Esse dia, su mejor amigo le había salvado la vida? Precisa conhecer um pouquinho mais de verbo daí. Esse dia, su mejor amigo lo habría salvado la vida? E esse dia, suyo mejor amigo le salvaria la vida. Nossa senhora, né? Tá tudo errado aqui. É isso mesmo. A questão tava assim, tá? Suyo mejor amigo. Não posso usar, né? O possessivo assim. Então, observem lá, queridões. É assim, ó. Me havia salvado a vida. Tinha salvo, havia salvo a vida. E ele disse aqui que ele foi salvo já. Corresponde? Corresponde. E por que a B não? A C eu já vou até descartar. Horrorosa, né? Habria salvado. Se eu conheço um pouquinho de verbo, eu já sei que aqui está escrito teria salvo a vida do outro. E ele não teria, ele salvou. Então, é a primeira alternativa que fica mais bonitinha para você colocar lá nessa correspondência na passagem do direto para o indireto, ok? E por aí finalizamos nossa classe de estilos, e aí esta de hoje especificamente com o estilo directo, que é onde a gente identifica um personagem falando por si, falando diretamente conosco. Muchísimas gracias e hasta luego!